E vamos lá para mais conteúdo? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos fazer um guia completo para a gente superar crises. Então é uma aulinha longa, pega papel e caneta, de repente vão ter informações ali que você ainda não sabia e de repente estava fazendo as decisões não tão acertadas para solucionar os problemas da sua empresa. Então vamos lá! Eu sou Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos. E hoje a gente vai conversar sobre como superar as crises. Vamos lá, do começo. Vamos prevenir as crises? Existem coisas que a gente diz que vieram do nada, contas que apareceram sem a gente estar esperando, e na verdade isso não é uma realidade, tá? Tipo assim, a saída de um funcionário. Então, teve que fazer a demissão dele, tivemos um custo naquele mês que não era esperado. Isso não é uma verdade, tá? Então, a gente vai conversar primeiro sobre como nos prevenir para isso. Primeiro, a gente precisa ter fluxo de caixa. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber o quanto entra de dinheiro, o quanto sai de dinheiro da sua empresa, quais são as contas que você tem para o próximo mês, quais são as receitas que você tem para receber no próximo mês. Então, você tem que ter mais ou menos uma noçãozinha disso, tá? Então, fluxo de caixa não é uma opção. Qualquer empresa, todo pet shopping tem que ter. Seja ele só de banho e tosa, seja ele de banho e tosa loja, seja ele o mais completo do mundo. O fluxo de caixa você precisa ter controle, certo? E a gente tem uma aula falando só de fluxo de caixa, tá? Então, qualquer coisa, vai lá na aula, assiste ela que você vai entender como é que você faz o seu fluxo de caixa perfeitinho. Segundo, capital de giro. Capital de giro é o quanto de dinheiro a sua empresa precisa ter para ela rodar sem que tenha entrado nenhuma receita. Então, você tem que saber exatamente quais são os seus custos fixos, qual é a média do seu custo variável, entendeu? Para você poder saber qual é o montante de capital de giro que você precisa. Capital de giro não é uma opção para quem tem uma empresa maior ou para quem tem uma empresa super estruturada. Capital de giro faz parte do dia a dia de qualquer negócio, independente do tamanho dele. Então assim, Sandro, meu faturamento mensal é 5 mil, você precisa ter capital de giro. Você só tem que calcular qual é o valor do seu capital de giro. Sandro, meu faturamento é 20 mil, você tem que ter capital de giro. Sandra, o meu faturamento é 500 mil, você tem que ter capital de giro. Ele não é uma coisa só para empresa grande. Parece que quando a gente tem um negócio pequeno, essas coisas não precisam fazer parte, essas coisas da administração não precisam ter. E precisa sim. Também tem uma aula prontinha falando sobre capital de giro. É só vocês irem lá e assistir. Mas capital de giro é o montante de dinheiro que você precisa para sua empresa girar enquanto você não teve os seus recebíveis. Porque muito serviço e muita coisa que você vende no crédito, você vende parcelado. Então você vai demorar para receber esse dinheiro. Quanto de dinheiro você precisa ter disponível para sua empresa girar até que você receba esse montante? Tá ok? Então, fluxo de caixa você precisa saber, capital de giro todas as empresas precisam ter, reserva de segurança. Reserva de segurança, ela não é obrigatória, ela não tá lá no livro de administração de que tem que ter, de que se trabalha com isso. Se você não tiver uma reserva de segurança, mas você tiver controle do seu fluxo de caixa e do seu capital de giro, você vai conseguir gerir a sua empresa. Mas a reserva de segurança traz paz. A reserva de segurança traz uma tranquilidade. Então, quando a sua empresa estiver estável, tá tudo certo, você já conseguiu sair da crise, você vai começar a pensar em montar uma reserva de segurança. Você pode ter isso para a sua vida pessoal e também para a sua empresa. Então, o que você tem que saber? Você vai ver o quanto a sua empresa precisa de dinheiro para se manter viva por 2 a 3 meses. E o que você vai fazer? Você vai juntando esse dinheiro. Então, vamos supor que a minha empresa, para ficar viva, ela precisa de 120 mil reais. Então, eu não vendi nada, eu preciso de 120 mil reais para eu não ter que fechar a minha empresa, para eu não falir, para eu não quebrar. Então, isso ali é o dinheiro que você precisa deixar guardado por 3 meses. O que você faz? Você começa a juntar
Ah, ou esse mês eu vou mandar R$ 1.000, ou o mês que vem eu vou mandar R$ 2.000, e é a minha reserva de segurança. Gente, entrou na pandemia, entrou no lockdown. Você ter a reserva de segurança te dá tempo para você pensar. Então, do tipo assim, não, eu tenho a minha reserva de segurança, como que eu vou aumentar meu faturamento? Você tá com segurança, você tá tranquilidade. Esse nome reserva de segurança, tem pessoas que chamam reserva de emergência, tem pessoas que chamam reserva de caixa, você pode pôr o nome que você quiser. Eu gosto de segurança porque ela me transmite uma segurança. Tem gente que chama reserva da paz, é justamente por isso que você tá em paz. Você sabe que você tem dinheiro para 3 meses, que nesses 3 meses você tem tempo de pensar, decidir atitudes e fazer o que tiver que fazer para voltar a ter o seu giro e faturamento normal, certo? É obrigatório? Não, mas a gente traz paz. Então, se a gente consegue formar ela, a gente forma. A mesma coisa a gente pode fazer na nossa vida pessoal, tá? Então, assim, qual é o seu custo de vida mensal? Ah, a minha casa tem um custo mensal de 5 mil. Você pode juntar uma reserva de 15 a 30 mil, que seriam 3 a 6 meses. Então, do tipo, meu marido perdeu o emprego, eu tive que parar de trabalhar, né? Então, você tem aquela reserva que mantém a sua família no mesmo padrão de vida por 3 a 6 meses. Isso traz segurança, isso traz paz. Então, fica a dica, anota ali e coloca isso como objetivo. Você ter também uma reserva de segurança, certo? A pandemia fez muita gente pensar nisso. Porque quem não tinha reserva de pandemia, reserva de segurança nenhuma, quando chegou a pandemia, que o prefeito disse assim, lockdown, 15 dias parado, tudo fechado, ninguém trabalha. E você pensou, aluguel, funcionário, luz, água, fornecedor, mercadoria que vence. Aí você lembra, eu tenho uma reserva de segurança, calma, vamos pensar no que fazer, tá? Eu não posso abrir a porta da minha loja, mas eu posso tomar outras decisões, entendeu? Então você tem paz para pensar. Quando a nossa cabeça está em paz, a gente pensa melhor. Combinado? Outra coisa que a gente tem que se prevenir é com margem de contribuição. Tem aulinha aí no canal, vai lá, se inscreve no canal, curte. Tem aula no canal falando sobre precificação, porque a gente precisa ter margem de contribuição, tá? Para a gente poder trabalhar. Alguns lugares usam a técnica do markup. Aí eu vou colocar 100% em cima das mercadorias. Só que às vezes 100% em cima das mercadorias não está cobrindo o real custo dessa mercadoria, que seria o preço da mercadoria, mais a margem de contribuição que ela tem no teu negócio. Por quê? Porque além do lucro, o lucro é aquilo que vai sobrar, é aquilo que a gente deseja, é aquilo que todo empresário quer, é o lucro. Mas além do lucro, esse 50% tem que ter a margem de contribuição. E às vezes a margem de contribuição é maior do que isso. Então você tem que saber o quanto que esse produto ali tem que contribuir com o seu aluguel, com os seus funcionários, com o crescimento da sua empresa, com os fornecedores. Tudo isso tem que ser bancado pela margem de contribuição. Para isso, você tem que saber precificar os seus produtos. Quando o mercado muda, por exemplo, o seu faturamento desceu muito, essa margem de contribuição muda, entendeu? Porque você tem que saber o quanto do custo fixo está embutido naquela mercadoria ali. E para isso, você precisa saber precificar os seus produtos que você tem na sua empresa e os serviços também, tá? Os serviços também precisam ser precificados. Então, isso é um conhecimento que você precisa ter para você poder reagir melhor em situações de crise. Então, é como prevenir que você entre num colapso, que você entre num caos financeiro. São 4 coisas que eu citei aqui que são importantes. É claro que entra muito mais coisa. Na verdade, como prevenir? É saber gerenciar a sua empresa do início de cabo a rabo, entendeu? Mas essas 4 coisas vão te ajudar a tomar decisões e nesses momentos de emergência, tá? Então, o controle do fluxo de caixa, anota aí. Controle do fluxo de caixa, capital de giro, reserva de segurança e margem de contribuição. Tudo isso tem aula no canal. Então, vocês procurem lá que já estamos falando sobre isso em várias aulas, tá? Então, segue lá e acompanha. Entendido de que você tem como evitar as situações de crise e colapso, é sabendo gerir a sua empresa. Aí vamos lá.
Coisas que não são muito utilizadas no momento de crise, tá? Normalmente a gente procura as soluções que estão mais na cara. Normalmente o que está mais na cara não é a melhor opção. Eu vou dar um exemplo pelo que a gente deve fazer dentro da nossa empresa. O que a gente deixa na cara do cliente, na altura dos olhos dele? Aquilo que a gente tem interesse em vender. Então, aquilo que, claro, é um produto de qualidade, que vai agregar na vida do tutor, que vai melhorar a vida dele, mas é onde a gente tem uma margem de contribuição melhor. É onde a gente tem alguma vantagem com aquilo também. É um produto que a gente quer que o cliente se fidelize, porque de repente só tem na nossa empresa. É um produto, entendeu? Então a gente coloca isso na cara do cliente. Isso é técnica. O que os bancos fazem? Quem trabalha com dinheiro faz. O que ele deixa na nossa cara? Aquilo que tem mais vantagem para ele e não para nós. Pode até solucionar os nossos problemas momentâneos, mas às vezes nos coloca numa bola de neve infindável, que aquilo não acaba, que são aqueles capitais de giro e limite de banco, onde os juros é muito alto. Então hoje nós estamos falando de crise financeira a princípio. Então o que nós vamos buscar? Coisas que vocês normalmente não procuram fazer. Financiamento com seus próprios clientes. Entendeu? Então, tipo assim, ó, vamos passar por uma situação que a gente tá numa recessão, coisa assim. Você tem uma carta de clientes, você sempre tem aqueles clientes que você tem mais fiéis, aqueles clientes que são mais frequentes, que de repente não estão passando pela mesma crise, porque de repente não são autônomos. Então, né, no caso eu tô falando do Covid, que existem outras crises financeiras, né? Às vezes até crises pessoais, né? Eu vou contar que a grande crise que eu tive na minha empresa foi que eu roubei dinheiro dela para fazer tratamento médico do meu pai. E eu acabei entrando numa crise ferrenha. Quer dizer, não era uma crise econômica, não era culpa do presidente, não era nada disso. Era uma crise administrativa minha. Porque se eu tivesse uma reserva de segurança pessoal, eu não precisava ter, né, roubado da minha própria empresa. Mas era da onde eu tinha para tirar dinheiro, era o conhecimento que eu tinha na época. Eu não vou me dizer que eu me arrependo, não me arrependo. Hoje eu faria completamente diferente, com todo o conhecimento e experiência que eu tenho. Mas na época era o conhecimento que eu tinha, era o que eu sabia fazer, e era o que eu podia fazer, era o que eu achava certo. Então, acabei entrando nessa bola de neve dos bancos. Então, assim, como que a gente pode evitar? Fazendo financiamento com os próprios clientes. Então, por exemplo, você tem cliente que tem plano de banho e tosa com você há 4 anos. Liga para essa pessoa. Essa pessoa não tem interesse em trocar o banho e tosa, né? Porque ela já está acostumada, ela já conhece você, já tem um relacionamento, vocês já criaram um encurtamento desse distanciamento entre proprietário e cliente, você já sabe, você já conhece, sabe quem é a família, então você já estreitou os laços. O que você vai fazer? Você vai começar a procurar esses seus clientes. Olha, o que você acha de você pagar 12 meses de planinho e ganhar um mês de graça? Né? O que você acha de ter 10% de desconto se você pagar o ano inteiro do plano de saúde do seu animal? Então, você vai fazer propostas para essas pessoas. Olha, o que você acha de você comprar já a ração dele do ano e eu vou te entregando mês a mês? Entende? E daí você vai ter criatividades para pegar dinheiro dos seus clientes. Por quê? Porque mercadoria você tem, a empresa você já tem, funcionário você tem. Então você consegue vender alguma coisa para ele que ele já utiliza, mas você pega o dinheiro antes. Entendeu? Então isso é uma maneira de você conseguir dinheiro. Legal, você fideliza o teu cliente, então quer dizer, ele já pagou por um ano, ele não vai sair mesmo, entende? Então assim, ó, várias vantagens e você não se coloca nos juros dos bancos. Você pega dinheiro sem banco. Então você vai fazer pagamentos antecipados. Você vai ter que oferecer alguma vantagem para o seu cliente? Óbvio que sim, entendeu? Mas você consegue aquele dinheiro no momento em que você está mais apertado e sem pagar juros, sem ficar preso com uma conta, entendeu? Você fica preso com um serviço, mas você não fica preso com uma conta. Buscar daí financiamentos com parceiros e fornecedores. Então, de repente, você tem parcerias de serviço, parcerias de fornecedores. Você vai procurar solucionar algumas coisas assim. Eu tenho boletos do fornecedor X, eu compro dele há 10 anos e eu tô com 4 boletos dele para esse mês e eu
preciso de grana, não vou poder pagar esses boletos. O que que você faz? Você não deixa vencer e ir para protesto e pagar juros e pagar cartório. Quando vai para protesto, às vezes os juros é menor do que a taxa do cartório, gente. Então assim, ó, né? Vamos pensar antes, vamos nos antecipar. O que que a gente faz? Liga para o teu fornecedor. Olha, eu tô com 4 boletos seus aqui e eu não vou conseguir pagar esse mês. Eu tô com problema, seja pessoal, seja de crise econômica, seja do mundo, seja do que for. Eu estou com problemas, você liga pro seu fornecedor. Ó, eu queria jogar 2 desses boletos pro próximo mês e 2 pro outro ainda. O que você consegue para mim? Consegue tirar esses juros? Troca a data de validade, coloca para data tal onde eu vou estar mais tranquilo, onde eu já vou ter conseguido angariar dinheiro de alguma forma, entendeu? Negocia com os seus fornecedores. Muitos deles jogam os boletos para frente, sem sequer cobrar os juros. Por quê? Porque ele sabe da tua intenção de pagar, né? Porque se você não quisesse pagar, você não ia tentar negociar com ele, você ia simplesmente deixar ir para protesto, deixa tudo para protesto, depois você muda o seu CNPJ e ele não recebe, né? Tem muita gente que sacaneia com eles também. Então, assim, ó, a empresa dos fornecedores, ela tem tendência a fazer acordos com você. Nesse momento de crise, você também consegue selecionar os seus fornecedores, sabia? Por quê? Porque você consegue saber quem é teu parceiro e quem só quer ter lucro contigo, né? Os teus clientes fazem isso com você. Então, eles querem saber se você quer só empurrar uma mercadoria ou se você está realmente interessado em vender algo de qualidade para o animal dele. Muitas vezes nas outras aulas eu comento, ajude o tutor verdadeiramente, saiba qual é o problema dele, solucione o problema dele, ajude o animal dele a ser mais saudável, mais feliz e viver por mais tempo. E é isso que a gente tem que querer. E com isso, a gente tem o lucro de volta, porque a gente vende mercadoria, a gente vende serviço. Mas a nossa intenção tem que ser solucionar o problema do tutor e ajudar o animal dele verdadeiramente. E o que a gente espera dos nossos fornecedores? Que eles queiram ter lucro com a gente? Sim, mas que eles queiram nos ajudar verdadeiramente. E nesses momentos de crise a gente consegue observar isso. Eu já contei, né, que eu surrupiei da minha empresa e a minha empresa entrou no buraco, bola de neve e tal. E quando eu comecei a estudar e ter conhecimentos, isso foi uma das coisas que eu fiz. Quando eu via por semana, tá? Porque eu acabava não precisando atrasar tantos os meus boletos. Mas eu via que naquela semana ia ter 1 boleto, 2 boletos que não iam caber na minha semana. Eu ligava para os fornecedores. E eu tive fornecedor que disse assim, não tem como fazer, ele vai para uma agência de cobrança. O boleto não fica com a gente vende o boleto para não sei quem, então tem que pagar com juros depois. Se não pagar em 7 dias, vai para protesto. Beleza, é a política da empresa, ela tem o direito de fazer isso. Mas conforme eu fui me organizando, quem foram os fornecedores que eu fui tirando da minha pauta? Bom, esse aqui não vende nada de essencial que eu precise que seja dele. Esse tá fora da minha pauta. Aquele outro ali, ó. Não, aquele ali vende o que todo mundo vende, o comedouro, coleira, etc e tal. Mas quando eu precisei dele, ele tá fora da minha pauta. São fornecedores que eu simplesmente fui tirando do meu caminho. Por quê? Porque eu quero que os meus fornecedores cresçam sim. Eu quero comprar muito deles e eu quero que eles tenham um lucro, porque eu também quero crescer, também quero comprar mais. Mas a gente precisa ter uma parceria. Os meus fornecedores às vezes precisam de mercadoria. Ô Sandra, você me empresta 2 pacotes de tal coisa para eu levar num outro cliente que está precisando com urgência, tal, depois eu te reponho? Eu empresto. Porque assim, ó, aquele cliente vai vender aquela mercadoria de qualquer forma. Eu não vou acabar com os concorrentes por não emprestar mercadoria para eles, porque eles podem comprar de diversas formas. Só que o meu fornecedor estava precisando. Para ele é importante ajudar verdadeiramente o cliente dele. Você entende que a gente olha para um outro patamar? Se ele está pegando uma mercadoria emprestada minha para colocar num outro cliente que também está precisando, o interesse dele não é só o lucro. Porque ele poderia dizer pro cara, me paga R$100 a mais e eu mando entregar por uma transportadora e chega mais rápido. Ele estaria ganhando 2 vezes, de parte do dinheiro da transportadora e mais a venda do produto, entendeu? Ele quer, na verdade, ajudar o cliente dele. E isso é importante, que a gente tenha parceiros que também tenham essa índole de querer nos ajudar verdadeiramente. Então, isso é uma coisa a fazer. Negocie com seus fornecedores, converse com eles, jogue os boletos para frente, entendeu? Antes de pegar dinheiro em banco, porque o dinheiro do banco é caro, é muito caro, gente, muito caro. E além, né, de você pensar nos clientes e nos fornecedores, pense em alguma maneira de você aumentar os seus ganhos. Quando a gente está em crise, quando a gente está desesperado,
a gente pensa em cortar custos, cortar custo, cortar custo, cortar custo. Cortar custo é importante? É. Cortar custo é essencial. E é essencial a vida inteira da empresa, mesmo quando você não está em crise. De vez em quando você precisa pegar as suas planilhas e ver os seus custos. O que é que eu consigo diminuir dos meus custos? Cortar custos faz parte da vida, na nossa vida pessoal, da nossa vida empresarial, mas não é só isso. Mas o que te deixa rico não é cortar custos. O que te deixa rico é aumentar os seus ganhos. Então assim, ó, quando você estiver numa situação mais complicada, eu sei que a gente tá nervoso, já passei por isso, já me empenei inteira, já fiquei devendo mais de 100 mil reais para banco. Então assim, ó, eu sei o desespero, eu sei o que é. Tá? Eu não estou falando de uma coisa que eu não conheço, eu passei por isso e eu tive que sair disso. Então assim, ó, pense em negociar e pense em ganhar mais dinheiro. O que deixa as pessoas ricas, o que fazem as empresas crescer é ganhar mais dinheiro e não o fator de cortar custos, tá? Então cortar custos tem que estar presente, mas ele não é o essencial. O que faz você crescer é ganhar mais dinheiro. Então pense em como ter mais lucros. Por exemplo, vamos no que a gente tem de bem recente, né? Lockdown do Banho-Tosa. Para, Banho-Tosa! Beleza, parou o Banho-Tosa. O que eu faço com os funcionários? Como eu pago aluguel? Como eu pago tudo? Cara, eu não posso vender Banho-Tosa, mas um problema dos meus clientes é eles ficarem com o pezinho cheirando e com o corpo cheirando. Vamos vender banho seco, entendeu? Consegue banho seco e começa a levar na casa dos clientes. Ó, eu tenho um banho seco, faz um vídeo, ensina como usa. Utilizem as mídias sociais para colocar o teu conhecimento. Ensine a usar o banho seco. Fale da diferença de qualidade entre um e outro. Tem banho seco que tem água e ele vai deixar o teu cachorro mais fedido do que o que ele já tá. Tem banho seco que tem álcool, né? Então ele pode causar problemas de pele no seu cachorro. Mas eu tenho um banho seco que não tem isso. Eu tenho um banho seco de qualidade premium, que vai estar sendo saudável para o teu cachorro, vai deixar ele cheiroso e tal. Vou te ensinar como aplicar o meu banho seco. Por quê? Porque você ensina a utilizar o teu produto e você já deixa dito para ele que existem produtos que não são bons. Porque não é só o produto, porque senão eu posso ir no supermercado e comprar um banho seco. Vai usar o banho seco e vai dizer, ah, eu não gostei do banho seco. Não, Sandra. Por quê? Porque era um banho seco com água. Você umedeceu o cachorro, não secou direito com o secador, vai ficar com cheiro de cachorro molhado. Então você já disse que existem produtos que não são bons. Então ele vai querer o seu, porque o seu você está garantindo que funciona. E tenha um produto de qualidade, é claro, né? Não vai oferecer uma coisa igual a do mercado, dizendo que vai ter um resultado diferente. Então tenha um produto de qualidade super premium. Mas aumente as suas vendas. Ah, não pode deixar o cliente entrar na loja. Olha, nós estamos com um motoboy das 3 às 5 da tarde fazendo entrega. Tu tá precisando de ração, tu tá precisando de caminha, tu tá precisando de banho. O que é que tu tá precisando? A gente vai ter um motoboy na cidade fazendo entrega. Ah, mora numa cidade grande, faz entrega o dia inteiro. Mas você cobra a entrega, tá? Tu não precisa nem fazer, senão é um serviço que tá cabendo dentro, você já tá em crise. Se você for fazer o transporte, que é um funcionário, carro, desgaste, gasolina, tudo de graça, às vezes você entra num buraco, mas você está oferecendo a solução para o seu cliente. Você não está oferecendo desconto e o melhor preço. Nesse momento, você está oferecendo solução para o seu cliente. Então, em momentos de crise, tente negociar com o fornecedor, negociar com seus clientes que você já tem e tente diminuir custos, mas tente ganhar dinheiro de alguma forma. Sabe aquelas pessoas que na crise uns choram e outros vendem lenço? Você, a partir de agora, vai pensar, como eu posso vender lenço na crise? É isso aí. E além de vender e ter lucro, você vai estar ajudando o seu tutor, tá? Ajudando o seu cliente verdadeiramente. Fechado? Gostaram da dica? Isso a gente não pensa, né? Quando a gente tá desesperado, a gente pensa onde conseguir dinheiro e a gente lembra do banco, a gente lembra de agiota. Deus, não, isso não existe. Aqui no Brasil ninguém usa agiota, né? Então, assim, a gente pensa nesses seres, né, que não tem a menor empatia pelo cliente deles, tá? Nunca ache que o banco tá te oferecendo uma coisa para te ajudar verdadeiramente, gente. Essa parte de ajudar verdadeiramente, eu acho que ainda não entrou lá nos negócios dos bancos, não, tá? Então, sempre o banco está querendo ganhar em cima de você. Dane-se se você vai quebrar e virar numa bola de neve. Quanto mais bola de neve, mais o banco ganha. Então, ele não está pensando verdadeiramente em você. Então, vamos lá. No que fazer para sair da crise? Reduzir custos, tá? Reduzir custos. Primeiro, custos de energia. Então, o que você vai pensar? O que eu consigo diminuir de iluminação dentro da loja,
na fachada da frente da loja, o que daria para cortar, o que dá para controlar, o que a gente consegue fazer com esse custo de energia. Ventilação, né? A minha cidade é muito fria, mas a gente utiliza normalmente ar-condicionado no inverno para aquecer um pouco, principalmente o banho-tosa, para aquecer a loja, né? No verão, a gente até não usa tanto aqui, mas tem pessoas que moram em cidades super quentes e estão com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro em todos os ambientes. Opa, o que podemos fazer? Se tem um ar-condicionado daqui a pouco muito antigo, às vezes é mais barato você fazer a troca dele por um de economia de energia do que você manter um consumindo muita energia. Quantas geladeiras nós temos ligadas dentro da nossa empresa? Ah, vamos ver, tem a da vacina, tem a dos medicamentos que ficam na loja, tem a da cozinha, tem a cozinha da diretoria. São 5 geladeiras. Opa, peraí, vamos ver o que a gente consegue, vamos de repente manter 2. Né? A da vacina não pode colocar produtos alimentícios, então mantém uma para colocar os medicamentos e as vacinas e a outra para vocês colocarem alimentação, lanche de funcionário e etc e tal. Tá? Então, vamos ver o que a gente consegue cortar. Precisa ser definitivo? Não, gente, enquanto está em crise. A hora que você vê, opa, meu fluxo de caixa está rodando, consegui guardar meu capital de giro, já estou conseguindo guardar dinheiro para minha reserva de segurança. Você pode voltar à sua vida normal, ou que o seu trabalho seja mais facilitado, que seja um ambiente climatizado para o cliente, que seja um ambiente climatizado para quem está na diretoria, no banho-tosa e assim por diante. Tá? Então, você pode voltar com essas coisas sim, mas num momento de crise, às vezes o cortar o que der para cortar, além de pensar em ganhar mais dinheiro, tá? Então, as geladeiras, a ventilação. Outra coisa, qual é a ligação elétrica do seu pet shop? Se você está montando, você já pode pensar nisso de imediato, tá? Se você conseguir colocar uma iluminação trifásica, ela é naturalmente a que menos gasta, tá? Depois da trifásica, vem a 220. Então, tudo que você conseguir comprar 220, ele gasta menos do que o 110. Tá? Então, você pode ir pensando. Se você já tem o seu pet shopping montado, você vai ter que daí observar o que você consegue mudar. Como você está em crise, não vai dar para mudar toda a fiação elétrica, né? Você já não está com dinheiro em caixa, né? Eu estou supondo que você já está entrando com o buraco e pensando em falar com o banco. Então, você não vai conseguir fazer essas reformas. Se você está começando, já pense nisso. Se você está em crise, conseguiu sair, pense em se prevenir. Lembra que tem coisas que a gente consegue fazer que não são coisas que não vão acontecer nunca. Então, você já pode pensar, não, ó, meu pet shopping tá legal e tal. Faz um orçamento, como muda a fiação elétrica para uma trifásica, né? Ah, eu vou precisar gastar 10 mil reais, né? Então, beleza, vou me programar. Quando que eu vou conseguir? Coloca na planilha, a gente vai ver uma rota financeira, né? A gente vai falar sobre isso também. Dentro do curso, a gente tem uma aula sobre fotografia financeira e a rota financeira, que dá para usar também na vida pessoal, mas principalmente na empresa, para a gente saber quando que a gente pode se programar para fazer as coisas. Por exemplo, tem máquina de secar cachorro, qual é a vida útil dela? 10 anos. Tá, então quanto que eu tenho que guardar por mês certinho para poder comprar uma máquina nova em 10 anos? Entendeu? Então a gente vai ter isso, tá? Dentro do curso a gente tem essas aulas ali, né? Mas de vez em quando eu vou falando algumas dicas aqui fora também. Aqui é uma aula extensa, é mais complexa, então eu não consigo falar tudo. Mas então assim, ó, você vai se programar para fazer isso. Agora, se você está iniciando um pet, às vezes sai mais fácil para ti. Então você já pensa, trifásico, sempre melhor. Depois o 220. Por último é a opção de usar alguma coisa 110, tá? Então isso, organização. Fechado? Funcionários. Funcionário é um custo muito caro dentro do pet shop. Não tem, a gente não pode parar para pensar nisso. Então o que a gente tem que cortar? Primeiro a gente corta hora extra. Faça o possível para todo o serviço que você tem, né? Ou se é uma coisa que está fechada, não tem serviço. Então, cortado hora extra, ninguém está recebendo hora extra. Hora extra é uma hora mais cara. Então, é a primeira coisa que você tem que pensar em cortar. Organize a sua empresa para não ter essas horas extras. Regime de contrato. Se você tem horistas, melhor, né? Porque daí não trabalhou, não teve hora, não trabalha. Mensalista é mais caro, então porque daí ele tem que receber pelo mês, independente se ele trabalhou ou se ele não trabalhou. Então você vai ter que ver se vai ter muita gente ociosa. Por exemplo, eu tenho um funcionário que é meio ocioso, porque é para ele cobrir férias de funcionário, a gente tem para uma necessidade, se por um acaso alguém faltar, né? Então você já tem uma estrutura para conseguir manter isso daí. Então você pode ter, né, esse ali meio ocioso. Opa, eu estou em crise, eu preciso mandar embora. Sandra, eu não tenho dinheiro para mandar ele embora, eu tenho vontade de matar.
Por quê? Porque o custo mensal é mensal, de 13º, de férias, de multa de 50%, do adicional de férias do 13º. Isso tudo, gente, é custo mensal. Então, isso aí tem que estar dentro do teu fluxo de caixa mensal. Você tem que saber o quanto o teu funcionário custou naquele mês para ser mandado embora. Então, essa é uma reserva que você tem que ter, tá? Porque isso ali é um custo mensal. Não tenho! Vai tentar conseguir dinheiro com os teus clientes, vai tentar conseguir dinheiro com os teus fornecedores para você parar com aquele custo de imediato. Outra coisa que acontece é que a gente tem pena de mandar embora. Gente, a gente tem pena de mandar embora, mas funcionário não tem pena de entrar na justiça, funcionário não tem pena de pegar o salário dele num mês que você está em crise, funcionário não tem pena de pegar o salário dele, né, quando você estava no lockdown e ele não precisou trabalhar. Funcionário não tem pena de receber 13º, que é um mês que ele não trabalhou. Você tá entendendo? É direito dele, é direito, a gente tem que estar preparado para isso. Mas pena não é uma coisa que pode existir ali. Você tem que olhar o funcionário, você vai ter que optar dentro da sua equipe quem que ele faz menos falta, quem está produzindo menos, quem é menos parceiro, quem veste menos a camisa. Tudo isso você vai ter que colocar em pauta. Mas na crise, se você tem um funcionário ocioso, vazou. Depois você contrata outro, tá? E assim, ó, eu já tive nesses 22 anos, né? Muitos funcionários acabaram passando, uns eu mandei embora, muitos pediram para sair para fazer um crescimento e eu sinto muito orgulho desses meus funcionários. Eles utilizaram o serviço do PET para pagar uma faculdade, para pagar um curso técnico, para pagar alguma coisa, para poderem alavancar às vezes em até outras áreas, entendeu? E hoje eles cresceram, eles estão grandes, alguns têm empresa, entendeu? Então é muito legal, o funcionário sai também, pelo bem, para o crescimento dele. Entende? Às vezes não tem mais como crescer dentro de um pet shopping, ele foi buscar um crescimento, mais renda, tudo isso, então foi pro bem dele e é muito legal. E quando ele sai, a gente sente uma dor, era um funcionário bom, era uma pessoa que eu gostava e tal, ele saiu, daqui a pouco vem outro. Dali a pouco passa um tempinho, mas eu gosto dessa pessoa também, ela também é boa, também veste a camisa, também faz o serviço, entendeu? Então vai sair um funcionário e vai entrar outro. E sempre com o pensamento de que vai entrar outro bom, certo? Então funcionário tem que pensar, a gente tem que pensar, né, então no regime de contrato e como que você vai agir nessa situação, tá? Porque você não pode colocar todos os seus funcionários em crise, porque senão durante o período que eles não estão trabalhando, eles já estão procurando emprego em outro lugar. Então você tem que deixar claro as suas ações. Fale claramente o que está passando pela sua cabeça. Vou diminuir um para entrar dentro de um fluxo de caixa que eu consigo manter. Vou diminuir 10% da equipe por causa disso, daquilo. Deixe a sua equipe tranquila, certo? E como resolver o dinheiro, então, se você não guardou mensalmente aquele dinheiro para mandar o funcionário embora, que eu tenho vontade de esganar, porque isso é um custo do mês, entendeu? Isso é um custo do mês. E eu tenho vontade de esganar, sabe por quê? Porque eu tenho vontade de me esganar, porque eu já fiz muito isso. Cada vez que tinha que mandar um funcionário embora, ia eu lá com o gerente do banco. Consegue liberar uma graninha para mim? Tô precisando de tal coisa. E sempre me afumando, dando na bola de neve. Então assim, quando eu digo que eu tenho vontade de esganar vocês, é porque eu tenho vontade de me esganar quando eu fazia isso. Primeiro, procure assessoria jurídica quando você for mandar embora. Então veja qual é a melhor forma de fazer isso, como que você pode fazer. E outra coisa é que existe dentro da lei acordo para você fazer a demissão do funcionário e poder acertar isso em até 6 vezes. Então você consegue demitir um funcionário dentro da lei, tudo certinho, e pagar essa demissão em 6 vezes. Então procure o seu contador, se o seu contador tem um assessor jurídico na empresa dele, né, quem te dá assessoria de contabilidade, tem um assessor jurídico, ele vai te ajudar com isso também, tá? Mas você tem maneiras de fazer isso, certo? Então pode fazer. A questão são os impostos, tá? Você pode também mexer com alguns impostos e que você pode parcelar. Os juros do governo são muito menores do que os juros do banco. Então, assim, ó, você pode parcelar o FGTS do funcionário, você pode deixar de pagar a guia para pagar parcelado depois. O cuidado é que quando você demite esse funcionário, você vai ter que depositar o FGTS. Quando você não deposita o FGTS, também é legal você contar para o seu funcionário, tá? Porque ele pode tirar o extrato daquilo ali e ele vai perceber que você não está depositando. E ele, opa, o que está acontecendo? Ele está querendo me passar a perna. Então, assim, ó,
Deixe claro para o seu funcionário, ó, eu estou no momento em que eu estou apertada, eu não estou pagando o seu FGTS, mas eu sei e tenho consciência que isso é um direito seu e assim que eu depositar, eu vou estar depositando o valor correto com os juros, tá? Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Os juros do governo são muito menores do que juros de banco, tá? De cartão de crédito, de capital de giro do banco, tá? Então, você pode pensar em parcelar isso aí também. Mais uma vez, tenha um bom relacionamento com o seu contador, tenha um bom contador, pro qual você pode ligar e dizer, ó, eu estou apertado e eu preciso fazer isso daqui, tá? Então, contador de boa, certo? O que você tem que ter de atenção? Você pode fazer isso com o FGTS, tá? Agora, com o INSS, que é o Guia da Previdência Social, não pode fazer isso. Esse você tem que pagar todo mês. Porque o guia da Previdência Social não é pago por você, tá? Às vezes dói você pagar aquela guia, mas aquilo ali foi pago pelo funcionário, tá? Aquilo ali é descontado da folha de pagamento dele, certo? Então, você não pode deixar de pagar o guia da Previdência Social porque você descontou do seu funcionário. Então, o INSS precisa ser pago. Presta atenção nisso, cuidado, conversa com o contador, pede uma assessoria para você também não fazer bobagem, tá? Os outros impostos do governo, inclusive o simples, você consegue não pagar aquela guia e parcelar. E se eu não me engano, o parcelamento inicia 3 a 4 meses depois. Então, quer dizer, você ganha um prazinho de 4 meses para você... Da onde eu tiro dinheiro, o que eu vou vender mais para o meu cliente, como eu aumento o ticket médio, como eu vou fazer grana, entendeu? Você tem 4 meses para pensar. Quando você consegue um parcelamento ou um financiamento de alguém, gente, não é para respirar, estou salvo. Lembre que todo o dinheiro que você pegou, mesmo que seja do seu cliente, tá? Por exemplo, ele pagou 1 ano de plano, então você recebeu aquele 1 ano. Você tem que lembrar que você vai prestar o serviço para ele por 1 ano sem receber, tá? Então, aquilo ali é para você solucionar o seu problema de imediato, apagar o incêndio e ter tempo de pensar. Mas lembre que para frente você tem parcelamentos. Quando você parcela coisas do governo, o imposto é menor do que do banco, mas você vai ter parcelas para frente para pagar. Então, você vai ter um custo, você tinha um custo X hoje, já não estava dando conta, o teu custo daqui 4 meses vai ser 2X. 2X não, é um X,2. Mas você vai ter um custo maior. Então, você vai ter que ter um fluxo de caixa maior, uma venda maior, uma produtividade maior para você dar conta daquilo ali. Isso ali só te dá tempo de pensar. Preste atenção nisso. Quando você pega dinheiro de alguma coisa ou parcelou alguma coisa com o fornecedor, você está jogando uma conta para frente, para você ganhar tempo de tomar decisões. Mas lembre que lá na frente você tem um custo um pouquinho maior. Valeu? Tudo certo? Dúvidas? Coloquem aqui. Se vocês estão com algum problema que de repente eu não citei aqui, que vocês não sabem, coloca nos comentários, manda direct, manda recado para a equipe. Então, deixa aí as suas dúvidas para eu poder também tentar te ajudar a solucionar tudo isso. Fechado? Bancos. A gente consegue dinheiro no banco, né? Quando precisa, a gente vai para onde? A gente vai pro banco. E o que acontece com o banco? O banco oferece para você aquele dinheiro fácil de limite especial da conta, com os juros querendo matar você. Ele oferece rotativo de cartão, né? Então, também com os juros. Aí, o que acontece principalmente com o rotativo de cartão? Você não tem uma margem de contribuição que vai cobrir isso. Aí, você ainda paga o cartão, aluguel da maquininha, você paga porque o cliente passou no crédito parcelado, você paga cada parcela e você pagou a antecipação. Quando você for colocar isso no papel, você pagou para alguém comprar aquela mercadoria. Então, isso tem que cuidar muito. Cartão de crédito parcelado é para você receber nas parcelas certinhas, não é para antecipar. Porque normalmente você não coloca esse custo na tua margem de contribuição do produto, tá? Então, não é para antecipar nada. E é isso que o banco te oferece, porque ele ganha muito, porque ele ganha mês a mês em cima daquilo ali, entendeu? Ele ganha várias vezes em cima da tua mesma venda, tá? Então, assim, o banco quer te oferecer isso. O que você pode conseguir com o banco que de repente você tem uma negociação melhor? Fazer troca de cheques, então se você recebeu do seu cliente cheques predatados, às vezes é uma negociação um pouco melhor. Você pode vender boletos, então você já emitiu boletos para clientes, o banco vai lá e compra esses seus boletos, então ele te antecipa o dinheiro do pagamento do boleto e ele fica com o valor do boleto quando o boleto for pago. E os recebíveis de cartão, que é aquilo que eu te falei, daí você vai ter que cuidar.
Se você fizer isso diretamente com a maquininha do cartão, é um absurdo. Mas com o banco, às vezes você consegue uns juros um pouco melhor. É o que eu indico? Não. Se tu não precisar de banco, eu sempre vou te dizer, não precisou do banco é melhor, não precisou do banco é melhor, não precisou do banco é melhor, tá? Mas em algumas situações, a gente acaba caindo aonde? No banco, certo? Aí, o que você pode conseguir? Se você conseguir um financiamento de BNDES, aí o governo tá te ajudando, não é só o banco. Você consegue através do banco, mas é o governo te ajudando. Com um juros menor, realmente fica muito mais fácil. Lembrando que qualquer dinheiro que você pega, você tem prestação para pagar depois. Mas o BNDES já seria uma ideia fenomenal para você tentar conseguir. E a outra coisa é você conseguir um consignado com garantia de algum bem. Então, uma moto, um carro, uma casa, entendeu? Que você tenha algum bem que você possa dar como garantia. Seus juros, ó, vão ficar bem pequenininhos. Mas você tem que pagar, tá? Você pagou metade das prestações e não pagou o restante, o seu bem vai ser confiscado. Então, assim, colocou um bem de garantia, você precisa pagar isso. É melhor não pegar? É melhor não pegar, é melhor você tentar as outras alternativas onde você não fica com as dívidas para frente, onde você não está pagando juros, onde você consegue uma negociação melhor. Mas você viu tanto de coisa que você pode tentar antes de você cair no banco? Mas o banco tá ali e de vez em quando é o que a gente tem que ir. Só sempre tenha em mente, tá? Que você pegou qualquer dinheiro com qualquer lugar, você vai ter prestações para frente para pagar, ok? O que mais que nós podemos falar? Crise. Aluguel, né? Você pode tentar trocar de lugar. Quando você tenta trocar para um lugar mais barato, vai estar incluído nisso reforma e mudança, que tem custo. Como é que tá a sua parte financeira? Não dá? Gente, tenta negociar com o dono do imóvel, porque não é tão fácil também alugar imóvel. Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas na minha cidade tem um monte de casa vaga, um monte de sala vaga também. Então o dono do imóvel também não quer que você fique saindo, entendeu? Aí você vai lá e negocia, olha, estamos passando por um problema de situação, a situação é essa, e eu gostaria, por exemplo, de te pagar 30% do aluguel por 2 a 3 meses, daí eu te pago 50% de aluguel por 2 a 3 meses, aí eu te pago 75% do aluguel mais 2 a 3 meses, e eu te pago 100% do aluguel depois. Ah, e assim não dá e tal. Ó, você consegue me cobrar então metade do aluguel e eu te pago esse aluguel parcelado depois até o final do nosso contrato. Ah, eu posso... Gente, você vai negociar e vai ver o que cabe dentro do teu orçamento. Ir lá, sentar com a imobiliária ou com o dono do imóvel, não vai ter custo. Então, você vai sentar e vai tentar negociar com ele. Vamos ver o que acontece. Se fazer uma mudança, vai fazer uma mudança e isso está impossível para ti, beleza. Dependendo da negociação que você tem com o seu imóvel, você também consegue observar se ele é seu parceiro ou não, tá? Então, assim, não consegui sair do imóvel, mas o cara não cedeu nada, foi no pé, mas eu consegui sair da crise. O que eu começo a pensar? Eu começo a pensar num lugar onde eu tenho uma parceria melhor com o meu dono do imóvel, tá? Toda vez que você vê que você não tem um parceiro trabalhando contigo, tá na hora de você repensar os lados e conseguir um parceiro mais legal, tá joia? Então, o aluguel, você vai tentar fazer essa negociação. O que você tem que pensar em sair do aluguel, mesmo que o cara não tenha sido parceiro, é se você perde muito o teu ponto, porque ponto também tem valor, tá? Então, você vai ter que tudo calcular e pensar, mas observe quem são os seus parceiros. E quando você observa quem são os seus parceiros, pense em você se você está sendo parceiro do seu cliente também. É isso que a gente tem que ser, parceiro do nosso cliente, ok? A gente pode tentar diminuir a internet, todo mundo está te oferecendo um monte de vantagens. E uma coisa chave fácil da internet é que se você ligar pedindo para cancelar, normalmente eles baixam o teu valor, te dão 3 meses de abono, te ajudam um monte. Então, internet é assim que vai funcionar. Telefone. Observe se é melhor você ter um telefone pré-pago, pós-pago, se você precisa de telefone fixo. Eu, depois de 20 anos com o telefone fixo, faz 2 anos que eu não tenho mais. E eu vou te dizer que eu não tenho sentido a menor falta dele. Até porque assim, ó, tocava telefone fixo, tocava telefone celular, tocava WhatsApp e era mais canais para ter que atender. Os meus clientes aceitaram bem, todos eles estão informados de que eu não tenho mais o telefone fixo, para mim ele não fez falta. Então, e é um custo a menos também. Cuidado quando você vai pegar essas operadoras que elas querem fazer venda casada, né? De telefone, de internet, de TV e sei lá, e mais o que elas querem colocar junto. Cuidado com essas vendas casadas, porque depois você não tem facilidade de cancelar um produto só. Você só consegue cancelar o combo e pegar um outro com fidelidade com valor mais alto. Então, cuidado com essas operadoras. Mas são coisas que você tem que olhar sempre. E internet, telefone
e aluguel, você pode estar negociando sempre, mesmo quando tu não está em crise. Lembra que a gente tem que cuidar dos custos a vida inteira. Não é só isso, a gente vai enriquecer e crescer o nosso negócio aumentando o nosso faturamento. Então é vendendo mais, é produzindo mais, é dando mais aula, é dando mais banho, é dando mais tudo. Entendeu? Só que a gente tem que olhar para custos a vida inteira. Sempre você vai olhar lá na sua planilha, ó, esse custinho aqui tá saindo do limite, vamos diminuir ele. Esse custinho aqui eu consigo tirar, só que não é isso que te enriquece, certo? Até porque isso aí é um pensamento de escassez, tá? A gente ficar pensando em cortar, é pensamento de escassez, parecendo que vai estar faltando no mês seguinte. Então, na verdade, a gente tem que colocar um pensamento de crescimento. É o nosso pensamento que domina o que o universo manda pra gente. Então, a gente pensa sempre num pensamento de crescimento. A gente não tira o olho do custo, porque isso faz parte de administração, mas a gente põe o nosso pensamento em crescimento. Aonde eu aumento o faturamento, aonde eu vendo mais, aonde eu cresço, aonde eu consigo parceria boa. Então, a gente procura e coloca o nosso foco em coisas de crescimento. O que cresce é aquilo que a gente coloca o foco. Então, a gente não vai colocar na falta de dinheiro, no diminuir o faturamento, no diminuir o custo, diminuir isso, diminuir aquilo. A gente coloca no aumentar faturamento, aumentar ganho, aumentar lucro, entendeu? Então, é lá que a gente coloca. E, inclusive, aumentando a nossa contribuição com o mundo, certo? Gente, falar de crise não é fácil, mas foi coisa pra caramba, né? O que vocês acharam? Tô conferindo aqui se eu falei tudo que eu queria falar com vocês. Falei tudo que eu queria falar com vocês. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Curte essa aula, compartilha. Quando vocês curtem, tá? A internet percebe que aquilo ali é um conteúdo de valor e manda para mais pessoas. E daí a gente consegue ensinar mais pessoas a terem um bom negócio. Então a gente está retribuindo, a gente ganha um pouquinho de conhecimento, a gente retribui com o mundo também. Isso é uma parte do dar e receber que tem que estar em equilíbrio. Então curte e compartilha essa aula. Dúvidas? Tem mais aulas no canal falando sobre fluxo de caixa, capital de giro, precificação, margem de contribuição. Então essas coisas que hoje eu só pincelei, a gente tem aula no canal. Segue lá, você vai ter muito conteúdo. Um abraço para todo mundo, espero que fiquem todos bem.